Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. A expectativa do mercado é que pudesse abrir em queda, a queda foi mínima. Na verdade, testou a mínima do último pregão e já reverteu em alta. Só quero ver aqui se ele fez um harami ou está fazendo uma linha penetrante de alta. Ele fechou aqui 65, 6358, 528, aqui 5,18. Então aqui forma uma linha penetrante de alta, que é a figura de reversão altista pelo gráfico japonês. Já chegou, inclusive, a recuperar toda a perda do dia anterior e agora realiza um pouco junto com Nova York. Mas a expectativa é que o mercado se mantenha no campo positivo e feche no campo positivo. Se a gente olhar aqui o índice futuro, a gente vê que está fazendo um padrão de envolvimento, o futuro recuperou bem, abriu praticamente na mínima do dia e já rompeu algumas já testou algumas resistências fortes no diário. A primeira delas nos 64,150, depois 64,480, onde ela fez máxima em 85. Então já mostra que semana que vem tudo indica que já teremos uma semana melhor. Se a gente pegar o S&P, a gente vê que ele abriu também com uma queda muito pequena. Testando a linha de tendência de alta pela segunda vez. Ontem testou e hoje já abriu abaixo dela e já reverteu. E agora realiza um pouquinho, mas ele tem aqui a expectativa de fechar no campo positivo. Não tem nenhum dado novo para sair hoje. Na máxima do dia ele alfinetou, ele testou a média das bandas de Bollinger vermelho. Essa média está em 1401. A expectativa é que ele venha a fechar, enfim, testando ou eventualmente até rompendo, mas rompendo pouco essa linha, essa média. No momento realiza um pouco. Se a gente pegar aqui no gráfico, por exemplo, um gráfico intraday, botar aqui de 15 minutos, por exemplo, a gente vê que ele ontem acabou fazendo um fundinho duplo, né, no gráfico de 15 minutos, e agora ele já faz dois topos, dois fundos consecutivos mais altos. E a expectativa é que ele venha a respeitar esse padrão de comportamento e comece a formar esse canalzinho de alta aqui. Então ele sobe, cai, ele pode realizar um pouco, para daqui a pouco voltar a subir outra vez e tentar fechar nas máximas do dia. Petro e Vale já se comportaram bem. A Petrobras fazendo aqui um padrão de envolvimento. Fazendo aqui um padrão de envolvimento. Desculpa, fazendo aqui um harami, que é a figura de reversão. Ele deixa aqui uma sombra superior, uma sombra. Desculpa, ele deixa aqui um gapzinho e com isso ele forma uma possível ilha de reversão. Aqui forma um harami, ou seja, já a Petro já começa a sinalizar de uma forma bem melhor uma possível recuperação para segunda-feira. Então ele pode tanto abrir com gap, se ele abre com gap ele faz uma ilha de reversão. Se ele não abrir com gap na segunda-feira e continuar subindo,
A gente tem aqui esse gap aqui de exaustão que, enfim, ele fecha e aí a gente tende a voltar para casa dos 23,60, que foi o topo anterior, inclusive testando a média das bandas de Bollinger. Então o Petrobras está fechando desse jeito, fica bonito. Sinaliza já uma possível reversão para segunda-feira. Vale do Rio Doce abriu, né, com gap não tão feio quanto eu imaginei, mas o papel apresenta muito mais volatilidade do que Petrobras e dessa forma ele está no limite de formar aqui um padrão de envolvimento. Se ele fechar nas máximas ou fechar, se ele fechar na casa de 41,30, 41,35, aí ele forma esse padrão de envolvimento, que é a figura de reversão. Não chega, portanto, a testar essa linha de tendência de alta aqui. A expectativa maior é que ele viesse a testar essa linha de tendência de alta como um padrão de comportamento repetitivo, onde ele baixe na linha de retorno, baixe na linha de tendência de alta, ou seja, bateria na linha de tendência de alta para depois voltar com uma forte alta para buscar lá os 43,40, 43,50. De qualquer maneira, 40,78 é a retração de 76,4 de Fibonacci. Ele praticamente chegou lá. Ele veio aqui na mínima de 48,2 e reverteu para cima. Ou seja, faltou 4 centavos para ele chegar no objetivo e já começa a melhorar. Ponto negativo, a estocagem continua lento e a gente vê, por um lado positivo, quedas fortes, principalmente no último pregão, com volume decrescente. Mas a expectativa numa retomada de alta na segunda-feira é que o volume aumente. Hoje, véspera de feriado, a expectativa para o mercado, de uma forma geral, à tarde, é que ele venha a perder bastante a liquidez. Então, talvez ele não chegue aqui nessa linha de tendência de alta para voltar a subir. Inclusive a expectativa é que ele melhore um pouquinho, o mercado como um todo melhora um pouquinho e fique por aí. Essa destaque no mercado, além das construtoras, é a OGX. OGX no momento subindo 3,30. Ele tinha deixado aqui, né, como eu já havia dito ontem no call de fechamento e hoje no call de abertura, ele já deixa uma sinalização de uma reversão. O spinning top, depois do movimento de queda, sinaliza a perda da força do movimento anterior, ou seja, perda da força da baixa, e depois da perda da força da baixa vem uma força de alta. Existe uma divergência de topos e além desse spinning top, o importante é notar que o corpo em vermelho, comparado com os últimos pregões de queda, é muito pequenininho. Mostra com isso, além do próprio spinning top, né, esse corpo pequenininho, um candle, mesmo se não tivesse fechado com o spinning top, só do fato dele ter tido esse corpo pequenininho, ele mostra por si só uma possibilidade de reversão. Então ele deixa aqui uma estrelinha da manhã, que é a figura de reversão, é um spinning top, perda da força do movimento anterior, e o mercado agora sobe. Realiza um pouquinho junto com o mercado, junto com Nova York, mas a expectativa é que ele venha fechar bem hoje. Talvez não nas máximas do dia, mas feche bem, já sinalizando uma possível compra conservadora para o próximo pregão, se romper essa faixa de resistência aqui de R$15. Porque só nos R$15? Porque isso aqui pode ser só um repique de alta, uma correção técnica de alta para voltar a cair. Então, para a gente não ser pego nessa armadilha, como vem acontecendo nos últimos dias, eles sinalizam um rompimento, não confiam um rompimento e vem para baixo. Então, uma confirmação mais firme se faz necessário nesse papel, inclusive porque ele já vem de uma queda forte, né? Ele testou no último pregão a retração de 85,4, quando o normal é que ele fique aqui entre os 50 e 61,8.
Tanto que no 61,8 ele teve dificuldade de romper. Passou aqui praticamente uma semana nesse vai, não vai, vai, não vai, acabou não indo e veio para baixo para fechar com o moroboso. Então agora o mercado tem que ser conservador. R$ 15 rompendo seria um ponto de compra. Com o primeiro objetivo na média das bandas de Bollinger, ou seja, na casa dos R$ 16. Os papéis de construtora estão muito fortes. O destaque é para MRV. O papel, né, fez um harami. Ontem explodiu para cima. Deu a primeira compra. E hoje continuou chegando, ou seja, abre dentro, fecha fora. Abre fora, fecha dentro da banda de Bollinger. Fez um harami pela estratégia das bandas. Isso aqui é uma compra. Rompeu 12,85, é uma compra conservadora. Já rompeu e fechou acima da primeira média de 8 períodos e foi buscar a média das bandas de Bollinger. Ou seja, já chegou no primeiro objetivo de alta. Dificilmente, 75% das vezes que ele faz essa configuração de compra pelas bandas de Bollinger, ele rompe direto. Normalmente ele baixa na média, pode até passar um pouquinho da média das bandas, realiza, arma um pivô para depois ter força e buscar a banda superior de Bollinger. Então o MRV não é mais para comprar, agora é para manter. O papel saiu de 12, né, na mínima dessa queda aqui, 12,32, para fazer máxima aqui nos 13,80. Ou seja, teve uma alta aqui. Vamos ver percentualmente. Ele fez mínima em 12,32 para fazer máxima em 13,80. Ou seja, 12%, né, em 3, 4 dias. Então, espetacular. Outro papelzinho aqui, Cirela, Ciri 3. 3% de alta também. A mesma coisa, de uma forma diferente, mas temos aqui uma sinalização de compra pelas bandas de Bollinger, que ele alfineta fora, volta para dentro, faz um fundo, mas se mantém dentro da banda. É o W que o John Bollinger gosta de operar. Faz o W e vai buscar a média das bandas. Também chegou no objetivo dela. Também em 2 dias teve 2 dias de alta espetacular, com divergência de fundos, confirmando a divergência de fundos, né, volume grande no pregão de ontem. Hoje volume pequenininho. O mercado, como disse, de uma forma geral não deve fazer novas máximas. Ele deve fechar nesses patamares que está agora, no campo positivo, recuperando, mas nada excepcional. Se a gente voltar aqui para o nosso índice Bovespa, significa que ele estará fazendo aqui melhorando um pouquinho. Aqui, como disse, começou a realizar um pouquinho junto com Nova York, mas a expectativa é que ele venha fechar pelo menos acima de 64 mil pontos. O papel está em 63.917 agora. Se ele vier um pouquinho mais para baixo, ele forma aqui um martelo invertido, que também é figura de reversão. Ou seja, o ideal é que ele venha fechar ou um pouco mais para baixo, que ele forma esse candle de reversão, ou ele fecha acima dos 400, que forma uma linha penetrante de alta. Ou seja de um jeito, seja de outro, o mercado sinaliza uma melhora para a semana que vem. É interessante a gente olhar aqui no gráfico de 15 minutos do índice futuro, que ele já armou um pivô. Ele já veio e realizou praticamente para testar a retração ótima de Fibonacci em 50%, e agora começa a querer sinalizar uma melhora. Então a expectativa é que ao longo da tarde ele venha devagarinho, né, com um pouco mais de dificuldade do que teve na manhã, onde na manhã, olha só, muita volatilidade, deixando sombras grandes superiores. Eles subiam tanto, devolvia metade, subiam tanto, devolvia, subiam tanto, devolvia.
até que ele parou de fazer sombras superiores e a contrapartida começou a fazer corpos menores, até que fez o doji e realizou, e agora tenta uma recuperação. Então a expectativa para agora à tarde é o mercado voltar a realizar, a melhorar um pouquinho, e com isso a gente deve fechar com pelo menos 0,60 a 0,80 de alta para hoje. Petro Vale recuperando bem, principalmente Petrobras, com 1,75 de alta, 1,80. É isso. Então o mercado de uma forma geral realizou um pouquinho, menos do que eu imaginava que pudesse vir a realizar, e ainda bem, né, que já reverteram uma alta seguindo o mercado americano. Então aí, para hoje é isso, gente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, uma boa Páscoa. E lembre-se, comer chocolate é bom. Faz bem para a saúde, é energético. Tá certo? Aproveitem. Muito obrigado a todos, boa Páscoa e até segunda-feira.